Salve rapaziada, Marcos aqui. No curso de C++ para iniciantes nós abordamos ponteiros, mas como o curso é para abordar o máximo possível de conceitos fundamentais, então falamos de maneira mais técnica. Mas aqui nesse vídeo vamos ver de forma mais detalhada e divertida para sabermos como realmente ponteiros funcionam e como ele é armazenado na memória RAM. Vamos lá ao vídeo. Em ciência da computação, mais precisamente em linguagens de programação, ponteiro é um objeto que armazena endereços de memória. Um objeto pode ser qualquer coisa, como uma variável, uma função ou uma estrutura de dados. Um ponteiro faz referência a uma localização e quando você obtém um valor armazenado naquele endereço, é chamado de desreferência. Para entendermos melhor, poderíamos usar como analogia o índice de um livro. O número da página que contém determinada informação que você encontrou seria o ponteiro, e quando você vai até o número da página que o índice informa, é feita então a desreferência do ponteiro. Usar ponteiros melhora significativamente o desempenho das operações, pois evitam cópias de dados repetitivos na memória. Podemos usar ponteiros para diversos tipos de objetos que armazenam uma grande quantidade de dados, como uma estrutura de dados. Uma classe, por exemplo, são as mais utilizadas e indicadas para o uso de ponteiros. Além de C e C++, algumas outras linguagens também fazem uso de ponteiros, no entanto, de forma e restrições diferentes. Em termos de código, se você já possui conhecimento básico em linguagens como C e C++, digamos que você possui uma variável que ela armazena uma frase. O tipo char, ele ocupa 1 byte na memória e ele é usado para armazenar caracteres. Logo, um caractere tem 1 byte, que equivale a 8 bits. Essa frase é um array de tipo char e ela possui 69 caracteres. Levando em conta o final da linha, que é um barra invertido 0 e representa mais um caractere, para medirmos a quantidade de bytes ocupados na memória, podemos usar o sizeof e logo a saída será justamente 70. Lembrando que em C++, quando o assunto for strings, que é um array de caracteres, é melhor usarmos o tipo stdstring. Logo, com algumas otimizações do C++, fazemos assim. E consequentemente reduzimos nossa frase para 32 bytes. Mas independente disso, o que vale aqui é saber que queremos simular uma grande quantidade de espaços em bytes na memória. E toda vez que usarmos essa frase, seja passando para uma função ou atribuindo o valor dela para outra variável, será feita uma cópia desse conteúdo na memória. Logo, o espaço da memória irá diminuindo. Mas poderíamos encontrar a localização dessa frase na memória e em vez de copiar a variável, poderíamos utilizar somente o endereço dela, que é bem menor, indicando a localização da mesma. Então, poderíamos criar um ponteiro para essa frase usando o símbolo de asterisco após informar o tipo e usar o símbolo de e-comercial na frente da nossa variável, atribuindo ao nosso ponteiro. E toda vez que quisermos usar a frase no nosso código, basta informar o ponteiro que, além de não fazer a cópia, ele ocupa somente 4 bytes em sistemas 32 bits e 8 bytes em sistemas 64 bits. E só gastaremos esse tamanho que já está sendo usado e não será copiado, economizando espaço e ganhando velocidade, pois copiar muitos dados também influencia no desempenho. Percebemos isso, por exemplo, quando fazemos cópias de arquivos grandes no nosso computador. É interessante entendermos como a memória funciona para fixarmos melhor como as operações são efetuadas. Uma memória de computador, mais precisamente uma memória RAM, é um dispositivo eletrônico que guarda os dados que você deseja e de forma temporária. Por exemplo, o programa que você instalou está guardado no seu disco rígido. Ele não apaga quando você desliga o computador, mas quando você abre o programa, ele é enviado para a memória e é lá que ele funciona enquanto estiver rodando, pois o material que é feito no disco rígido é um pouco mais lento que o material feito na memória. Existem diversos modelos de memória, mas o modelo mais básico possível é o modelo descrito no livro
Os Princípios Básicos de Computadores para Todos, de J. Clark Scott, em que ele descreve que uma memória possui um único módulo no centro, que é o responsável para encaminhar as informações. De um lado, aos endereços das informações e do outro, às informações propriamente ditas. O lado das informações possui segmentos de dados que são encaminhados para o processador ou CPU, que por sua vez envia os dados para o dispositivo correspondente. No nosso caso, por exemplo, ele encaminhará a frase para o monitor e será exibido para ser lido por nós. Os dados, não somente na memória, mas em todo o computador, são armazenados em 1 e 0, ou seja, aberto ou fechado. Tanto 1 quanto 0 equivale a 1 bit. Em termos de corrente elétrica, seria passar energia elétrica quando o disjuntor estiver aberto e não passar quando ele estiver fechado. Antigamente esse conceito era feito com válvulas para construção de transistores ou transistores que dá um efeito tipo encanamento de água. Mas a memória atualmente é feita de um material encontrado na natureza chamado silício. Por isso você encontra muita coisa com esse nome, por exemplo, Piratas do Vale do Silício e por aí vai. O silício é utilizado para criar microtransistores, que são transistores bem pequenos. Se a voltagem é menor a 0,8 volts, a energia não passa, logo é zero. Se é maior que isso, maior do que 0,8 volts, logo o silício permite a passagem da voltagem, formando uma corrente elétrica. Lógico que as combinações geram outras possibilidades, e é aí que entra os registradores, mais conhecidos como portas lógicas. E esses impulsos elétricos são justamente a forma como os dados são padronizados. A memória física possui uma abstração, que são camadas chamadas de memória virtual, que são usadas para armazenar os dados dos softwares. E esse espaço possui dois tipos, que é a memória heap e também a memória stack. A stack ela é mais veloz que a heap, no entanto tem mais trânsito, pelo fato de que a maioria do código dos programas são armazenados nela. Já a heap, apesar de menos rápida, possui mais espaço que a stack, logo evita vazamento de dados, ou seja, mais informação do que espaço disponível para armazenamento. E isso é conhecido como o nome de Stack Overflow, um nome muito familiar para todos os programadores. O ideal é armazenar os dados da heap e criar um ponteiro na stack para obter os dados que estão armazenados na heap. Essa técnica de armazenar em uma região e solicitar pela outra é chamada de pooling. Os dados são organizados por meio de segmentos, que seria tipo uma linha de uns e zeros. Cada segmento dessa linha corresponde a uma devida informação. Para entendermos melhor, vamos usar outro exemplo. Para esse exemplo, vamos utilizar números do tipo int que ocupam 4 bytes. Por isso, cientistas da computação não recomendam o uso intensivo de ponteiros para tipos int e float, pois é trocar 6 por meia dúzia. Mas para fins didáticos, será bom para vermos em tempo real a ordem de armazenamento. Eu já estou com um arquivo aqui aberto, que é o ponteiros.cpp, e nele já tem a estrutura básica para a gente fazer os nossos testes. Aqui dentro da função main, eu vou criar uma variável do tipo int, e vou colocar o nome dela de x, e vou atribuir um valor aleatório, por exemplo, 2049. Agora eu vou criar um ponteiro int, asterisco, vamos chamar ele de px. Toda vez que você cria um ponteiro, você usa o asterisco. E ele vai receber o endereço com o e comercial da variável x. Eu vou utilizar a função printf em vez do stdcout, mas sempre que você trabalhar com C++, prefira o cout do que o printf, por estar dentro dos padrões e funcionar melhor no C++, mais veloz que o printf. Só que o printf poderá nos dar a capacidade de enxergar em tempo real o endereço de onde está localizado. E a gente vai utilizar o especificador %d, que vai mostrar em decimal, apesar de o certo seria ser o ZU. Ele já mostra sem um warning no compilador, mas ele vai mostrar em hexadecimal e a gente não vai conseguir ver quais são os próximos 4 bytes, por exemplo, do nosso tipo int, que é o x. Mas isso vai gerar uns problemas aí no compilador, mas a gente vai usar o parâmetro w para a gente suprimir os warnings que apareceram no compilador. Vamos utilizar aqui a função printf e vamos imprimir o valor, a princípio, de x, que será igual a %d, e aqui a gente separar por vírgula e passar o valor de x. Se a gente compilar aqui, ó, g++, ponteiros.cpp, ./out, olha lá, o valor de x é 2049. Vamos voltar aqui
E vamos copiar essa linha e vamos falar que agora a gente quer o endereço, mas seria no caso o PX que a gente iria imprimir. Como eu disse para vocês, o LSP já vai dar um erro, já vamos até desabilitar aqui o LSP, stop, para não ficar aparecendo. G++ ponteiros, olha lá, já apareceu o warning. Para você suprimir um warning, você usa o parâmetro "-w". Suprimimos, esse aqui é o valor de x e ele está localizado na posição 1757582-332 lá na memória, que esse aqui é o endereço em decimal. Ele é dinâmico, toda vez que eu executar esse programa, ele vai mostrar um novo endereço, porque ele cria e depois ele apaga. Olha lá, outro endereço. Às vezes pode acontecer também dele mostrar um valor negativo, mas mesmo assim dá para a gente verificar. Vamos imprimir agora o valor do ponteiro. Para a gente imprimir o valor, a gente tem que imprimir com x, porque ele vai pegar o valor que está armazenado naquele endereço que a gente viu do x. Compilar, vamos fazer assim, ó, reset, vai ficar mais fácil, né? G++ ponteiros e ainda vamos ./alt aqui no final. O valor do x é 2049, ele está nesse endereço, e o valor, quando eu desreferencio o ponteiro, ele encontra o valor 2049. Agora vamos fazer o seguinte, esse aqui não seria o endereço, né? Seria ponteiro, e vamos deixar assim, para ficar mais bonitinho as saídas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imprimir a soma de x mais 1. O endereço do ponteiro, eu quero que você mostre mais uma posição. Então, se esse valor aqui são 4 bytes, né? Por exemplo, se a gente vem aqui, ó, vamos dar um printf aqui, ó, printf, tamanho de x. Como ele é um int, a gente poderia colocar size of x, ou simplesmente int também, que é a mesma coisa, e ele vai mostrar aqui quantos bytes tem. Bytes. Isso aqui a gente vai aumentar por enquanto. Voltamos aqui. O tamanho de x, como eu havia dito para vocês, que é um inteiro, são 4 bytes. Agora vamos descomentar essa linha. Isso aqui quer dizer o seguinte, se eu tenho esse endereço, mais uma posição seria mais 4 no caso. Lógico que o número será diferente, como eu havia dito para vocês. Mas aqui seria, no caso, 44. Aqui eu não estou somando a 2049. Eu estou somando ao endereço. E como eu estou somando mais um e é um inteiro, que tem 4 bytes, então ele vai somar mais 4. Vamos lá aqui resetar e compilar de novo. A posição inicial de x é essa daqui, ó, termina com 72. Agora eu somei mais um, só que como ele é 4 bytes, esse mais um vai ser somado mais 4. Então 72 mais 4 é 76, que é o mesmo número aqui, com os de baixo, mais 4 bytes. Agora, só para complicar um pouco mais, vamos imprimir aqui também e vamos dizer que a soma de px mais 1, nesse caso aqui, eu vou ter que proteger minha soma aqui, porque eu não quero somar nesse caso, eu quero dizer que eu quero o endereço da localização desse px. Se eu tenho 4 octetos, eu vou somar mais 4, eu não tenho valor nessa posição. Então aqui vai dar um número errado. No meu sistema, geralmente ele repete o valor anterior, o compilador não sabe onde encontrar um dado que não existe. Vamos lá, resetar novamente, imprimir. O endereço, somou mais 4, agora deu 20. E agora ele deu o valor igual ao de cima. Isso é um equívoco. Isso aqui é chamado lixo de memória, ou conhecido mais pelo termo garbage. Agora vamos fazer o seguinte. Em C e C++ você pode fazer casting, converter um tipo para o outro. A gente viu que o tipo char ele ocupa somente 1 byte. E o tipo int são 4 bytes. Você pode fazer essa conversão porque 4 bytes é maior do que 1 byte. Eu posso converter para um menor. Criar aqui um ponteiro char, ponteiro y, que vai receber o conteúdo de px, que é o endereço. Mas a gente vai fazer o typecast char asterisco, que a gente quer que converta o conteúdo desse ponteiro, um int ponteiro, para um char ponteiro. E agora vamos imprimir o tamanho do nosso y. Y vai ser igual, já vamos aqui chamar de bytes. E aqui ao invés de int, vamos colocar char. Vamos agora compilar aqui novamente. Y agora é 1 byte porque ele é um tipo char. Agora vamos imprimir o valor de y. E aqui a gente passa y, se a gente compilar aqui novamente, justamente o primeiro endereço lá de x. Aqui está correto. Aqui não é garbage, tá? Tanto é que se a gente imprimir agora e para a gente imprimir o y, a gente tem que passar asterisco y. Compilamos aqui novamente. Agora,
perceba que o endereço é o mesmo do X, só que o valor não é mais 2049, porque a gente converteu. O que acontece no cast? Copiar, vamos aqui online, num site que converte decimal para binário. Seria no caso aqui rapidtables.com. Coloca nosso número decimal e vamos converter para binário, converter. Ele deu aqui o valor com várias casas. Vamos pegar isso aqui, ó, voltamos aqui e vamos abrir aqui só mais um terminal e vamos dar um eixo aqui, ó, Shift Ctrl V. Vamos separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui seria no caso mais 00000. Se fosse int, ele ia colocar 8 zeros aqui, 8 zeros aqui de novo, para fazer 4 octetos. Mas veja o seguinte, ele está dizendo aqui que o primeiro octeto, que é sempre da direita para a esquerda, ele só tem o valor 1. 1 em binário é 1 também em decimal. E por que a gente só pega esse octeto? Porque somente esse octeto aqui, que é o tipo char. Se o tipo char tem 1 byte, aqui vai ter, ó, eco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits eu tenho aqui, que ele leu somente o último octeto após a gente fazer a conversão para o tipo char. Vamos pegar o mesmo conceito que a gente fez lá e vamos somar uma posição. Então vamos pegar esse aqui e vamos imprimir aqui e vamos somar. E aqui a gente vai colocar y mais 1. Vamos aqui resetar e compilar novamente. Agora você vê o seguinte, quando a gente converteu, o tamanho dele passou a ser 1 byte. Então, o próximo endereço não pode mais ser 96, e sim é mais 1 somente. Então, 92 mais 1, 93. Ele pulou só mais uma casa. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos colar aqui a soma de y, a gente vai mudar aqui, ó, para y mais 1. Se a gente compilar isso aqui agora o valor foi 8. Você fala assim, nossa, que loucura é essa? Porque de 4 passou para 1 para 8. Mas agora a gente somou mais uma posição. Então a gente somou mais 8 bits. Ele veio para cá agora, ó. Essa parte aqui a gente ignora os zeros à esquerda. Tem 1000. Quem é 1000? Aqui está em binário. Quem é 1000 em decimal? Agora vamos converter de binário para decimal. E vamos colocar o nosso 1000 aqui, ó. 1000, converter, olha, é justamente o número 8, que é esse aqui. Você percebe mais ou menos que ele está guardado em linhas e ele vai pulando as casas para pegar os dados que ele deseja, e é assim que funciona na memória. Toda vez que você deseja reservar um espaço em C++, usa-se a declaração new e em C, malloc. E esse espaço é utilizado justamente na heap quando você utiliza esses operadores new e malloc. Sempre que você reserva espaço em C e C++, é fundamental desalocar. Em C++, para desalocar é a declaração delete e em C, free, pois os C e C++ não possuem garbage collector ou coletor de lixo, que são restos dos programas que usaram aquele espaço. C e C++ não possui coletor de lixo propositadamente, pois essa coleta de lixo não é de graça, há um custo no desempenho. Só que novas versões possuem recursos que podem lhe ajudar. No C++ mesmo, há os ponteiros inteligentes ou smart pointers, desalocam o espaço reservado automaticamente. O mais indicado é o shared_ptr, e para compartilhar características idênticas de um ponteiro que já está em uso, você pode usar o make_shared, utilizando a biblioteca memory. Independente se você vai usar ponteiros inteligentes ou não, é sempre bom usar e saber como usar e quando usar ponteiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço e até mais.